Senhoras e senhores, bom dia. Em resposta aos anseios da categoria fazendária, o Sindicato dos Fazendários do Ceará, SINTAF, realiza na manhã desta segunda-feira, 11 de novembro de 2019, o seminário Quais os impactos da reforma da Previdência para os servidores públicos? O objetivo do evento é esclarecer ao máximo as dúvidas dos servidores, auxiliando-os a tomar as melhores decisões para o seu futuro. Primeiramente, teremos 2 painéis, um com análise crítica à reforma da Previdência do Governo Federal, com o pesquisador sênior do OFCE, o Observatório de Finanças Públicas do Ceará, e diretor do SINTAF, diretor de organização, Lúcio Maia. E outro painel sobre os efeitos da Previdência para os servidores estaduais, com o advogado e membro efetivo das comissões de Direito Previdenciário e de Direito Administrativo da OAB Ceará, o senhor Ítalo Bezerra. E concluído esses primeiros painéis, esses 2 painéis, nós daremos voz aos nossos especialistas convidados, que farão as suas considerações. Dentre eles está o senhor Fabrício Gomes, secretário executivo do Tesouro Estadual e Metas Fiscais da Cefaz, e também o senhor João Marcos Maia, que é o presidente da Ceará Prev, que já estão aqui conosco. E, por fim, abriremos espaço para as perguntas dos fazendários, que poderão ser feitas escritas, ou ao microfone, bastando, então, solicitar a nossa equipe de cerimonial, a equipe de apoio que estará aqui nas laterais. E, sem muita demora, daremos início ao primeiro painel com a apresentação do estudo, uma análise crítica à proposta de reforma da Previdência do Governo Federal, pelo pesquisador sênior do OFCE e diretor de organização do SINTAF, Lúcio Maia. Bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia muito importante para nossas vidas, Haja vista que a reforma da Previdência foi aprovada. O que nós iremos analisar hoje? Tentar minimizar os prejuízos, deixar bem claro isso. O estrago já foi feito, Agora é vermos o que podemos fazer em relação a direito adquirido, tá certo? O que acontecerá com as futuras aposentadorias e como ficará a nova Previdência que foi aprovada com essa reforma da PEC 06. Antes, vamos fazer um estudo sobre a Seguridade Social como um todo, porque a Previdência é uma das despesas da Seguridade Social, que tem saúde e também assistência, tá certo? Então, nós... Quer apagar aí essas luzes, não para poder a gente... Isso. Solucionado o problema aí do data show, vamos à apresentação, tá certo? Esse trabalho foi feito pelo Observatório de Finanças Públicas do Estado do Ceará, que
está junto à Fundação Sintaf, né, que é mantido pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará, o Sintaf, tá certo? Vamos lá. Então, a Seguridade Social, tá certo? É uma peça, né, da construção de uma sociedade mais justa, que está na nossa Constituição de 88. Certo? E a emenda 6, que foi aprovada, certo? Não pode ser analisada somente com ajuste, e sim como ficará em termos de benefícios, né, a sociedade como um todo, certo? Então, o trabalho foi feito para fazer uma análise crítica, não só criticar, mas apresentar sugestões com outras alternativas que não essa da PEC 06, tá certo? Então, o artigo 94, né, da nossa Constituição trata da Seguridade Social, tá certo? Que diz que compreende o conjunto integrado de ações dos poderes públicos da sociedade destinadas a quê? Aos direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Né? Então, a Seguridade é um orçamento, né, que está dentre os 3 que são previstos na nossa Constituição, além do orçamento fiscal e de investimento. Esse orçamento trata dessas 3 funções, tá certo? Saúde, previdência e assistência social. Ou seja, a previdência está dentro da Seguridade, certo? E a Seguridade Social é financiada por quem? Pelo empregador, tá certo? E a entidade ela é equiparada através de quê? Da folha de pagamento, no preço de venda, do lucro, né, que ele obtém, certo? Através de quem? Da COFINS, do PIS, da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Da previdência sobre a folha de pagamento, tá certo? O trabalhador e demais segurados, né, que contribuirão para a sua aposentadoria, tá certo? Receita sobre concursos públicos, tá certo? Ó, toda essa jogatina que o governo federal faz, uma parte vai para a Seguridade Social, certo? Mega Sena, lote, não sei mais, tudo que tem aí, né? Tá certo? Ok? O importador de bens ou serviços do exterior a quem ele se equiparar. Então, a fonte de receita da Seguridade Social é ampla, é muito grande, tá certo? Ok? E a Constituição Federal determina que será financiada por quem? Além do desconto da Previdência, tá certo? A contribuição social sobre o lucro líquido, né? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, PIS, né? Que é o Programa de Integração Social, e o PASEP, né? Que é o Programa de Informação do Servidor Público. Okay? Então, isso aí são as receitas, além da nossa contribuição e a do patrão, né? Que é a contribuição previdenciária. E aí a evolução dessas receitas, tá certo? No período de 2010 a 2018. Então, ver a COFINS, que é o gráfico em linha vermelha, é uma das maiores contribuições, né, que a União arrecada para a Seguridade Social. Em 2018 atingiu a casa de 242 bilhões de reais. Tá? Okay? E estão querendo acabar com a reforma tributária. Né? Isso é muito grave, porque com isso a tese do governo vai ser objetivada, que é o quê? Privatizar a Seguridade Pública do Brasil. Isso é muito grave, tá certo? Para frente. E aí, a gráfico em termos de pizza, né, representando todas essas despesas, tá certo? Então, a contribuição, né, do patrão e do empregado, né, representa 49,28%, PIS 29%, por aí vai, tá certo? Que é o total, né, das receitas que o governo federal arrecada para a Seguridade Social. Para quê? Para gastar com o quê? Com saúde, assistência e previdência. Né? À frente. E aí, são as despesas, né, da Seguridade Social em relação ao PIB do nosso país, né? Evolução histórica de 2010 a 2018. Chegando em 2018 a casa de 14,55%. Tá? À frente. E o artigo 201 da nossa Constituição fala que a Previdência Social será organizada de forma de regime geral, de caráter contributivo,
e de filiação obrigatória, observado o critério que preserva o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá ao quê? A cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, né, que é o seguro-desemprego, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte. Okay? Tudo isso aí são as despesas, né, que a Seguridade Social cobre, através de quê? Daquelas fontes de recursos, tá certo? Vamos para frente. E a nossa Constituição enfatiza também que a igualdade de todos perante a lei e garantia da manutenção de direitos adquiridos, né? Que queriam até rasgar isso aí, né? Estava uma confusão danada, né? Para poder saber se quem já adquiriu, né? Todos os requisitos para se aposentar assim ou ser prejudicados ou não, certo? Então, no artigo 5º, o inciso 36, diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, certo? Na minha opinião particular, não era para atingir a ninguém, certo? Essa reforma, só daqui para frente, né? Porque já vem contribuindo, não era para ser penalizado. Só que, pelo que está posto aí, pelo menos a jurisdição que está sendo posta, é só quem já tinha todos os requisitos para se aposentar, tá certo? Para frente. E a previdência, né, do nosso país é dividida em 3 regimes, né? Regime geral, regime próprio e regime de previdência complementar. Né? Para frente. E a PEC 06, que foi aprovada, né? Tem como principais pontos, né? Alterar, que foi alterado pela Câmara, a relevância, né, que se faz necessário, né, para poder fazer, segundo, né, o que foi posto, a reforma, né? E o objetivo desse trabalho, certo? Não é só você questionar a PEC, né? Mas trazer também um resumo daqueles pontos que foram vistos com maior impacto social negativo. E também trazer outras alternativas que não a que foi posta na PEC, tá certo? Então, as alterações principais, isso aqui a gente vai discutir depois, né? Vai ter mais de 2 horas para a gente debater, mas só as principais, né? O regime geral, homens só se aposentam com 55 anos e mulheres 62. Trabalhadores rurais, 60 anos homens, 55 mulheres. Elevação do tempo mínimo de contribuição, homens de 15 para 20 e manutenção das mulheres de 15 anos no regime geral. No serviço público, a elevação do tempo mínimo de 20 anos, né? Você tem pelo menos 20 anos para poder começar a ter direito à aposentadoria. E fim da aposentadoria somente por tempo de contribuição. Okay? Ou seja, tem que ser as duas coisas: tempo de contribuição e idade, certo? À frente. Regime próprio da Previdência Social na União. Homens, elevação de 60 para 55 ou para 65. Mulheres, elevação de 55 para 62. Tempo de contribuição mínimo de 25 anos, além de 10 anos no serviço público e 5 no cargo, certo? Então, na área pública ainda é mais pesada ainda, né? Impacto, tá certo? Negativo, evidentemente, ok? A cota por dependente é 50% mais 10, né? Por dependente, ok? Ou seja, deixou uma pensão, tem a viúva, né, hipoteticamente, com um filho, seria o quê? Um filho de menor idade, seria 60%, né? 50 mais 10 para cada cota, né? Cota por dependente diminui à medida que eles perderam legalmente, né, a condição de ser dependente, tá certo? Pode atingir a maioridade, né? Ou, nesse caso que você cursa a universidade, tá certo? Ou por algum problema de doença, né, que vai ser permanente nessa dependência, tá certo? Cota integral sujeita ao teto do quê? Do regime geral, no caso de dependentes inválidos. Não poderá ser inferior a um salário mínimo. Também pudera, né? Ser menor do que um salário mínimo aí é complicado demais, tá certo? À frente.
60% da média do salário de contribuição, desprezando os 20 menores como atualmente, tá certo? Ou seja, a média daqui para frente vai ser de tudo ao tempo de contribuição, né? Hoje, quem se aposenta pela média, você reduz os 20%, né, menores. Agora não, pega tudo, tá? Daqui para frente vai ser a média geral de todas as contribuições, tá certo? E serão acrescidos depois dos 20 anos, o mínimo de contribuição, 2%, né? Para você poder se aposentar com quanto tempo de contribuição? Aposentar integralmente, né? Com 40 anos de contribuição, certo? Ok? Que são 100% da média, né? Com contribuinte de 40 anos se homem, 35 anos em mulher, após a transição, 40 anos para todo mundo, certo? A regra em questão tem validade até que seja aprovada a legislação infraconstitucional, né? Que regula as aposentadorias do regime geral e do regime próprio, ok? E aqui, pessoal, é uma tabelinha para a gente saber qual foi o prejuízo, né? Com a PEC, tá certo? Quem ganha até 2 salários mínimos, né? Porque o salário mínimo já foi mantido, né? Pela PEC, tá certo? A regra atual, quanto é que seria? 1.019, né? Média da PEC 06987. Aposentadoria pela regra da PEC 988. Você está perdendo quanto? Quem ganha até 2 salários mínimos? 21,02, né? Quem ganha até 3 seria o quê? 1.500, né? Pelas regras atuais. A média da PEC 1.481. Aposentadoria pela regra da PEC 1.333,42. Menos R$ 195,12, certo? Até 5 salários mínimos, né? Média 2.469, média da PEC 2.222, você está perdendo 325. E 7 salários mínimos, 3.457, pela regra da PEC 3.111, você está perdendo quanto? 455 e menos 12,8%, ok? O negócio é sério. À frente. Caberá ao Poder Executivo, né, instituir uma lei complementar sobre a organização do regime próprio de previdência, tá certo? Legislando sobre benefícios, requisitos, modelo de financiamento, arrecadação, aplicação e fiscalização dos recursos, dentre outros. Determina também a obrigatoriedade de criação de um regime de previdência complementar, certo? Com instituição. Os benefícios, né, do regime próprio ficam limitados ao quê? Ao teto, ou seja, daqui para frente, né, somente o teto, tanto para o regime geral como o regime próprio, vai ser o do regime geral, né, que hoje em dia é em torno de R$ 5.800, tá? Okay? Cobrança de contribuição normal com alíquotas progressiva, tá certo? Isso aqui, não, na minha opinião, não cabe. Isso aqui é para imposto sobre patrimônio, tá certo? A gente vai ver depois. Possibilidade de cobrança extraordinária quando houver déficit, tá certo? Além da progressiva, ainda tem a extraordinária, se tiver déficit, tá certo? Ok? À frente. E aqui é a progressividade, tá certo? A tabela de progressividade. Até um salário mínimo, 7,5%. De 998,01 a 2.000, 9%, e dedução de 14,97. 2.001 centavos até 3.000, 12%, 74,97 de dedução. Tipo, isso aqui é para imposto de renda, né? Vocês estão notando, tem a tabela de dedução, tá certo? Okay? 3.001 a 5.389, 14%, 134,97 de dedução. 5.389,46 até 10.000, 14,5, dedução 61,92. 10.001 até 20.000, 16,5, 361,92 de dedução. 20.001 até 39.000, 19%, 861,92 de dedução. E acima de 39.001 centavos, 22%, com dedução de 3.031,92. Ok? Então isso aqui é o que? É para imposto de renda, não é para previdência, tá certo? Mas foi aprovado. Fazer o que, né? Para frente. A PEC paralela, tá certo? O que diz?
Vamos discutir isso aqui também hoje. O artigo 40A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, por meio de lei ordinária, basta lei ordinária, não precisa de lei complementar, né? Iniciativa do Executivo Poder Executivo, adotar integralmente, né, as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da Previdência, previsto no artigo 40, relativas a tempo de contribuição, critérios diferenciados, critério para a concessão de pensão por morte, regra de cálculo e reajustamento de aposentadoria e pensão por morte. Né? Okay? Para frente. Lei ordinária de adoção integral das regras da União, de que trata este artigo, não se aplica, inclusive, quanto aos requisitos de que trata no inciso 3º do parágrafo 1º, do 4A, 4B, 4C e 5º do artigo 40, né? Que está na PEC 06. Afastando a necessidade de emenda às respectivas constituições e leis orgânicas ou lei complementar. A adoção integral, isso é importante, a adoção integral da União, quando feita pelo Estado, implicará a adoção integral em todos os regimes próprios de seus municípios. Okay? Pega todo mundo. Aí diz o seguinte, no parágrafo 3º. No caso que trata o parágrafo 2º, é facultado ao município desfazer, né, a adoção integral por meio de lei ordinária, de iniciativa respectiva do Poder Executivo até 360 dias. Ou seja, se o município ficar omisso e o Estado aderir, passa, né? Ok? Frente. E a reforma da Previdência, né, que foi aprovada, né, tem como fundamento somente reduzir despesa, mas não fala nada de receita, certo? Ok? E vamos apresentar as alternativas desse nosso trabalho que nós fizemos para que pudesse ser feita uma reforma sem penalizar tanto quem? Os beneficiários, né, da Seguridade Social do país. Para frente. Okay? Então, começa com a DRU, né? Desde 2000, né, que foi criada a desvinculação das receitas da União. Começou com 20%. O que é isso? Você tira 20% da Seguridade Social, né? Todas aquelas fontes de recursos, né? A PIS, a COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, você tirava 20 para aplicar em qualquer despesa, né, do orçamento fiscal da União. O orçamento fiscal você pode gastar com qualquer tipo de despesa, tá certo? E foi continuando, e quando chegou em 93, acharam um pouco, o que fizeram? Com a emenda 93 passou para 30, né? Ou seja, de 20 passou para 30, tá certo? E tirando recursos da Seguridade, que gasta com o quê? Com saúde e assistência previdente, para gastar com o quê? Principalmente com o juro da dívida, a gente vai ver depois, certo? À frente. E aqui é uma tabela, né, de quanto foi retirado da Seguridade Social com a DRU, né? De 2010 a 2018. Valores correntes, valores reais, certo? 2010, 46 bilhões, certo? Quem está em milhares, né? E valores reais corrigidos 78. 2018, né? É o último ano, né? 109,5 bilhões e corrigido 109,6. Né? Então, com isso, a tendência é você ter déficit ou não é? Se você está retirando receita para aplicar em outro tipo de despesa, então a tendência é ter déficit, tá certo? À frente. E aumenta o desequilíbrio com a DRU, tá certo? A eliminação da DRU como medida de melhoria da sustentabilidade, ou seja, no projeto, na emenda, diz que vai ser revogada a DRU. Só que, na reforma tributária que está vindo por aí, está revogando o quê? A COFINS, né? Que é a principal fonte de recursos para você financiar a DRU. Quer dizer, você anula. O negócio é maquiavélico, né? Tá certo? Você diz que vai tirar um benefício, mas você vai, pela proposta da reforma tributária, vai consolidar vários tributos em que um deles, a COFINS, vai ser extinta, tá certo? À frente. Outra benefício fiscal que existe desde 95, que é a figura chamada de juros sobre capital próprio. O que é isso? Quando a empresa, né, que tem apuração pelo lucro real, chega na base de cálculo do imposto de renda, ela tem a opção de reduzir em 50% essa base de cálculo. Okay? E esse valor, que seria o quê? Para ser tributado, né,
que viria o quê? Para a União e, consequentemente, para os estados e municípios, através do quê? Das transferências da União, do Fundo de Participação dos estados, do Fundo de Participação dos municípios, né? Todo mundo perde. Okay? Desde 95 é assim, nunca ninguém, nós já fizemos estudos sobre isso, já criticamos, mas não adianta nada, tá certo? Era para ter sido feito isso nessa reforma, tá certo? Revogar esse benefício, ou seja, perde todo mundo, a União, porque deixa de arrecadar mais, e consequentemente os estados e municípios através do quê? Do FPE e do FPM, tá certo? Porque do imposto de renda, 21,5% é destinado aos estados e 22,5% aos municípios, não é assim? Através do FPE e do FPM, ok? Então, isso aí é outro benefício que ninguém fala, tá certo? Por quê? Porque só interessa aos grandes grupos, né, que financiam principalmente as campanhas eleitorais, ok? À frente. Em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, né, também ela entrou, no começo não entrava, tá certo? Para poder você calcular o juros do seu catálogo, depois começou a entrar, tá certo? Através da Instrução Normativa 93/97 da Secretaria da Receita Federal. Então, além da base de cálculo do lucro, entrou também a base de cálculo sobre contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo? Para frente. E o que diz, né? Na legislação, a pessoa jurídica pode deduzir para efeitos de apuração do lucro real os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócio ou acionista, a título de remuneração do capital próprio calculado sobre contas do patrimônio líquido limitado à variação da TJLP, né? Que é aquela história dos 50%, certo? À frente. Após a aplicação da TJLP, né, o patrimônio líquido fica o quê? Reduzido, tá certo? Para poder você calcular o imposto de renda, né? Então, 50% do lucro no exercício antes da dedução ou 50% do somatório do lucro em reserva de lucro. Você tem duas opções. Ou seja, no final das contas, você deduz 50% do quê? Da base de cálculo do imposto de renda, né? E da contribuição social sobre o lucro líquido, ok? À frente. Depois de pagos, tá certo? Você vai fazer como? Aquele cálculo, né? 15% e mais 10% de adicional, né? Do imposto de renda, né? Para você, quem apura pelo lucro real, né? À frente. E aqui é uma simulação, tá certo? E como é que fica, né? As pessoas jurídicas, né? Dentro do... com o benefício, né, do juros sobre capital próprio, tá certo? Você tem o quê? Contribuição social sobre o lucro líquido, 9%, imposto de renda 15%, o adicional 10% dá 34%, né? Instituições financeiras, você tem 15% de contribuição social, 15% de imposto de renda e adicional de 10%, dá 40%, tá certo? Ok? À frente. E aqui é um cálculo, né? Tá certo? De como é que você faz aplica o benefício, tá certo? Hipoteticamente, um patrimônio líquido de 100 mil, certo? Reserva de capital 75, reserva de lucro 7, ajuste de avaliação patrimonial 12, lucros acumulados 6. Você tem um lucro antes de imposto de renda de 14, né? TJLP, hipoteticamente, de 8, tá certo? Você passa para quê? O cálculo do limite legal. 8, aí 50%, né? Sobre dos 14, das 6.370, né? O limite de 50% das 6.500, ou seja, você tem lucro antes do imposto de renda e contribuição social de 14, com a TJLP passa para quê? 6,5, né? E o lucro após 7,5. Você sai de 14 para 7,5, certo? Ok? À frente. E aqui a arrecadação, né? Do imposto de renda, tá certo? Em 2018. Isso aqui são dados oficiais da Receita Federal, ok? Arrecadou 92 bilhões, certo? A base de cálculo de imposto de renda, 3,68 bilhões, certo? Base de cálculo sem a redução de 50% era para ser quanto? 688. A arrecadação adicional seria de quanto? De mais 80 bilhões de reais, se não tivesse o benefício, né? A arrecadação total passaria de 92 para 172 bilhões, ok?
Além dos pontos anteriores, existe também a alternativa, né? Seria o quê? A revogação de benefícios fiscais, também que tem muitos, né? Tá certo? E conforme publicado também, tudo é relacionado, tá certo? Benefício fiscal, só em 2018 deixou de arrecadar 150 bilhões de reais, certo? A União deixou de arrecadar, isso dentro da Seguridade Social, ok? À frente. E aqui é o que? Análise dos benefícios, né? Tributários em 2018, isso na Seguridade, certo? Contribuição social para o lucro líquido, né? Foi previsto na LDO 13,21, foi realizado 13%, né? 13 bilhões, aliás, né? Contribuição social sobre o lucro líquido 12,31, realizado 10,55. COFINS 66,45, realizado 65,37. Contribuição para a Previdência 50,26 bilhões, foi realizado, que é a contribuição para a Previdência, tá certo? Só de benefício, foi previsto 50 e foi realizado 61 bilhões de reais, certo? Ok? Total de benefício 142 e realizado 148. Renúncias totais de quanto? 287,5 bilhões de reais, né? Ok? E arrecadação total da União 1.391. À frente. E a revogação dos benefícios fiscais, que representa 51%, é alternativa, né? Tá certo? E juntando tudo, tá certo? Juntando benefício fiscal com juros sobre capital próprio, dá quanto? 340 bilhões de reais, certo? E seria acrescido anualmente, certo? O governo disse que vai arrecadar 1 trilhão em 10 anos, né? E anualmente seria arrecadado mais quanto? 340 bilhões de reais, ok? Se fosse adotado todas essas alternativas, tá certo? À frente. E aí, seria o quê? Detalhado. Revogação da DRU, 109 bilhões, juros sobre capital próprio 80, benefícios fiscais 150 e, juntando tudo, dá quanto? 340 bilhões. Isso em 2018, ok? À frente. E a Seguridade Social diz que tem déficit, né? Assim? Aqui são dados reais. Isso em 2018. Receita 826, despesa com seguridade 993, o resultado, né? Tirando DRU, aquele negócio todo, benefício, daria quanto? Negativo de 166, 167 arredondando. Com adicional de 260 bilhões, né? Só da Seguridade Social, passaria o quê? De déficit o quê? Para superávit de quanto? De 93 bilhões. Ou seja, é só decisão política, pessoal. Então, a reforma que foi feita foi o quê? Para tirar direito da classe trabalhadora e, no final, privatizá-la, tá certo? Para frente. Então, o déficit, tá certo? Que oficialmente existiu por conta dos benefícios, poderia ser superado, como nós vimos, tá certo? À frente. E aqui, ó, onde está o segredo da história, tá certo? Para que está economizando tudo isso a União? Para pagar o serviço da dívida, tá certo? Em 2017, sabe quando foi pago o serviço da dívida da União? 203 bilhões de juros, amortização 320, refinanciamento 462, 986 bilhões. Isso em relação ao total que a União gastou em 2017 corresponde a quanto? 38%. É brincadeira, né? Você gastar 38% com o serviço da dívida, quando tem todas as despesas mais urgentes para a sociedade, tá certo? Isso em 2017. 2018, 1 bilhão e 65 bilhões, né? 1 trilhão, aliás, 65 bilhões, que daria quanto? 39% também que foi gasto com o orçamento da União em 2018. Vai para frente. 2019 até agosto, né? Nesse atual governo, foi gasto 939 bilhões, com a despesa de 2 trilhões e 515 milhões, que corresponde a quanto? A 37% da despesa total deste ano, né? Com esse governo que aí está, ok? À frente. E o que seria necessário para poder fazer uma reforma mais justa, né?
eliminar todos esses benefícios fiscais, tá certo? Ok? E para que a sociedade não fosse penalizada, fazer uma reforma em que o direito adquirido fosse respeitado 100%, ou seja, só fosse válido daqui para frente, para todo mundo, tá certo? Ok? Para frente. E obrigado aí pela atenção.